Ele cresceu desde estagiário na mesma empresa. Ele trabalha na IBM, cara. Esse cara é um É uma gênio. empresa legal pra crescer, né? É um engenheiro comercial. É, exatamente. Ele é um cara. Ele é um engenheiro comercial também. Ele é de vendas. Eu sou de compras, ele é de vendas. E o legal é que ele agrega um valor, assim, pra esse podcast, que é. Às vezes a gente tem que contar umas coisas que tem que ter um embasamento. Não dá pra soltar no ar. Então ele traz uma pesquisinha. Né? É bom ter os dados. É bom ter os dados. Você é o nosso cara. Como que foi isso de te interrogarem sobre dados? Cara, eu interpretei na hora na conversa com a Gabriela que ela não queria ter a conversa sobre educação. Impôs essa barreira dos dados. Que eu fui burro, só podia pedir pro Jean puxar, tá ligado? Mas na internet teve uma outra interpretação e eu acho que levantou uma discussão que é importante. Claro. Eu acho que não era uma questão que é uma discussão que eu necessito ter ou que eu trago por personalidade, que é essa dúvida dos dados que algumas pessoas levantam, né? Essa descrença nos dados, essa descrença na ciência que uma parte da população levanta e que hoje é um problema, né? Eu acho que esse foi meio que o assunto que foi levantado e, no caso, eu interpretava o papel do cara que duvidava dos dados ali na interpretação das pessoas, porque, na verdade, não é que eu estava duvidando dos dados ali, eu só estava sugerindo que uma conversa informal de bar não necessariamente precisa ocorrer com todas as fontes e dados ali do lado. A gente pode trocar uma ideia sobre o assunto. Só desenrolar, né? Sim, falar o que pensa e tal. E se a gente tiver errado, as pessoas ali podem pesquisar os dados, porque elas têm internet, têm Google, e elas estão lá ao vivo, elas podem só pesquisar. E esse era o meu ponto. Tipo, vamos ter a conversa. Vamos falar sobre educação. Não temos dados? Vamos falar sobre educação. Mas, tirando essa parte de lado, a outra discussão é importante. A discussão de... Os dados são importantes. É importante a gente basar as nossas opiniões através de dados, porque os dados eles nos apontam pequenas imagens da realidade. Exato. E para mim esse é o ponto, que você tem que ter... a gente fala muito aquele jargão, né? Dados, informação e conhecimento. O conhecimento é uma meio que avaliação ao longo do tempo de tantos dados que você já viu. A gente estava conversando sobre isso, que, por exemplo, dados... Estávamos... Você pode... No outro dia a gente conversou sobre isso. Dá um café aí, meu querido. Que você pode... Que você pode falar a verdade e só dizer mentiras. Não, dizer mentira só falando verdades. A gente pode dizer mentira. Foi no nosso... Tem um vídeo aí que eu acho que o Nando Moura mostrou. Exato, exatamente. Exatamente. Que você pega todos os feitos estatísticos que alguém poderia interpretar de forma positiva pra ele, você joga na cara sem dizer quem é. Então, mas quem gera os dados? Eu vou dar uma de Monark agora aqui, né? Porque ele tava pensando contra... E isso aqui o lance é criticar. Quem gera os dados? Você confia em quem gera os dados? Então, aí a gente tem dois problemas. Que é duas coisas. O processo de geramento de dados, ou como a pesquisa é feita, porque dentro aí você pode ter erros que geram interpretações erradas, dados... Como são construídos, né? Sim. E aí você tem o segundo problema que podem ser que tenha dados que foram feitos com pesquisas corretas, porém eles apontam apenas uma imagem da coisa, né? E as pessoas olham para isso e interpretam que aquela imagem, aquela parte é o todo, e elas formam uma argumentação com essa pressuposição, que aquela imagem, com aquela fração da imagem é o todo. Daí eles criam argumentos baseados naquilo, sem levar em consideração outros dados que poderiam estar na argumentação. Cara, posso falar um case de empresa aqui que tem tudo a ver com isso que você está falando. Tinha uma empresa nos Estados Unidos, empreiteira, e tinha um cara lá, um trabalhador, que tinha a seguinte função. Ele precisava, todo dia, olhar para o céu, sem brincadeira, olhar para o céu e falar, vai chover ou não vai? Aí, se não chovesse, vai estar tempo seco, pode concretar. Chamavam os caminhões. Você não concreta, meu irmão, não dá para o concreto ficar lá dentro, você perde o caminhão. E aí mandava concretar. Só que se ele falasse, manda concretar e chover, você perde o material. Aí até teve um advento que começou a surgir os programas de meteorologia. E aí ele só assistia um e ficava lá, vai chover, não vai, mandava concretar e funcionou por um bom tempo. Até que existiam vários canais de meteorologia. E esses canais, eram, 9 canais, diziam que vai chover. Mas o que ele assistia falava, não vai chover. E ele mandou concretar. E várias vezes, até ele descobrir que existiam vários canais. Esse lance da pesquisa é isso. Às vezes você tem um dado, mas tem vários outros dados que você não está olhando. Outras imagens. O dado tá uma merda. Exatamente. E aí sua empresa toma uma decisão... Baseado num dado de merda. Exatamente. Por isso que aqui a gente toma decisão no foda-se, moro? É tudo feito no
bora fazer essa porra aí e o que depois... Vamos que O vamos. problema que der a gente resolve depois. A gente toma decisões aqui no Flow nos princípios. Os princípios guiam as decisões. Tô brincando. Na verdade, tudo parece sorte. Parece que vai andando a culha, mas na verdade é planejado. Até certo ponto, pelo menos. Porque, É planejado, não organizado. planejado, mas não é muito organizado. Entendeu? Agora, ainda. Ainda. Não, já tá se organizando. Tá se mudando, organizando. tá mudando. Tem um cara aí, mané, que trabalhando com a gente aí agora, tá ligado? Que o maluco trabalhava na P&G. Mano. Não, então, e aí, quais foram os dados que vocês usaram pra avaliar essa situação? Tipo, esse cara vai me resolver todos os meus problemas. Foi uma... Na verdade, foi uma decisão... Assim, Como surgiu a história? Cara, essa ó, história? o fato de estar funcionando, a gente tá constatando de forma empírica, né? Porque ele chegou e falou assim, eu trabalhei na P&G, na L'Oréal e no Uber. Aí eu... Você nem Já olhou, você nem puxou a carteira Eu de não trabalho. sei como faz isso, tá ligado? Eu Você fui olhou no no LinkedIn? Eu fui no Ah, LinkedIn. LinkedIn salvando. Aliás- LinkedIn tem a lá esplanada? Não, mas tem. Vocês têm perfil no LinkedIn? Foi assim que a gente chegou aqui. Foi. Eu tenho um perfil meio... Agora eu tô usando mais. Hoje eu passei a tarde inteira no LinkedIn lá de butuca. Você podia botar uma foto de terno no LinkedIn, Podia, exatamente assim, cara. Põe essa, tira a foto aí do Vou podcast. tirar aqui vou tirar esse frame aqui. Sabe qual é o nome que você põe? Owner and Founder. Owner and Founder. É. Não pode ser em português? Não, é põe em Li- inglês, LinkedIn porque tem a que ser galera olha inglês. e fala assim, você fala inglês? Ah, foda-se, mas eu acho muito brega o cara que coloca os títulos tudo em inglês. Mas essa galera de business, mas- eles gostam. Não, isso É. tem a ver com empregabilidade. E outra, Mas eu não... Eu O LinkedIn- eu que emprego os outros, porra. o LinkedIn é o Instagram do... É, bom do- ponto. do- Se o Joe Rogan contratar vocês, vocês Eu vão não trabalhar vou. com ele? Não. Eu vou, se então depender como- da grana. É verdade, imagina um dia o Joe Rogan tá lá de bobeira igual você. E você, Se você vê, tá de bobeira, ele tá de bobeira no owner. LinkedIn, aí ele vai ver você lá e vai assim, porra, não sei quem é esse cara não. Na verdade, Tudo ele em português, não tá entende bom, em direito. português você seria o seguinte, sócio fundador. Sócio fundador. Pau no cu dele, se ele olhar assim e não entender nada, pô. Traduz, né? Tá de sacanagem, pô. Tem vários caras... Ele é fã de UFC. Uma porrada de gente que é campeão no bagulho é brasileiro. E o cara não fala português. Pau no cu dele, então, pô. Tem que levar Pau no seu tradutor. cu, Joe Rogan. É da hora, é bom você... O cara vai me dar uma flechada. Eu nem preciso de arma, cara. Pior que ele nem precisa de arma. O cara é Precisa. gigante. Tu não sabe quem é? Eu sei, é um careca, não é? É. Muito grande. Eu sei quem é. Eu assisti uns Profissional de podcasts. Muay Thai não, Jiu-Jitsu e Taekwondo. Eu vi o do Elon Musk com ele, ele entrevistou Muito o Elon foda. Musk. Vocês entrevistariam o Elon Musk? Porra! 2 vezes por semana. Você Mas e conversaria aí? com Deus no podcast? Meu, sim. Mas você Aliás- pensa que Deus é um ou muitos? Aliás, Penso que Deus é um. eu também penso que é um. Mas eu conversaria com aquele deus ou criador do Ó, Twitter. total, esse cara, A gente inclusive... tem esse acesso, inclusive. Hã? Deus A gente conhece esse cara. Tem mesmo? Aham. ele Eu conversei com esse tem- cara. Ele me tem a gente tem meio que um projeto engavetado pra fazer. Porra, da hora. Acho bem da hora mesmo, de real. Quer chamar ele pro que a gente quer? Total. Beleza. Bater um papo de como surgiu o negócio, enfim, como que ele tá pensando no futuro. Legal. É muito top, muito Vai top. acontecer. O projeto que ele quer fazer é como se fosse, assim, imagina, umas parábolas que são contadas. Por exemplo, a gente pega um estúdio desse aqui, faz uma iluminação ali, tem um cara, porque Deus é todos nós, né? Tem todas as caras. Sim. E aquele cara lê uma parábola. Já existe esse formato lá nos Estados Unidos também. Que da hora. ligado? E aí são vídeos curtos que podem ser tornados no formato de áudio também, podem se tornar um mini podcast, vai. Que tem sempre uma mensagenzinha, todos os episódios, tá ligado? Porra, bem da hora. O problema é que, assim, a ideia inicial era pegar os caras que vêm no Flow pra fazer ali rapidinho. Só que aí os caras geralmente não querem, não, quer só ir embora. É bad vibes. Tem algumas ideias que são legais, mas elas não levam o fator humano em consideração, tá ligado? Exato, a gente conversou já um pouco sobre isso também. Um fator humano, tipo, quantidade de recursos? Não. Não, nem só isso, assim, o Flow, uma coisa que é bom que todo mundo saiba, assim, né? É O uma Flow família. É muito de família, assim. E parte do motivo de eu estar aqui também, é sorte, a gente tem que falar sobre o motivo sorte dos currículos. Tá porque a gente tá contratando várias pessoas pro Flow nesse momento. E é impossível descartar o efeito sorte, porque tem 500 currículos. A gente separa já alguns e vai conversar com 20 pessoas para Não, mas contratar quantas 10. pessoas estão analisando 500 currículos? Só você? Não, mas o que eu falo de efeito sorte é, se você não tivesse Pô, mandado... Tu tá metendo pau na minha empresa, É. cara? Não é o Tu tá seguinte... esculachando o meu esquema? Não. É que assim, o mindset. Vou Mindset. falar igual o Diego. Puta Mindset. que O Diego fala pariu. assim... Não, Não, ó, gordão. Caralho, eu Falando vou mais de meter o sete. Não, porque é o seguinte, o cara tem 500 currículos pra analisar. Eu aprendi isso, mas eu não faço.
Mas é o seguinte, você pode pegar o bolo, você dá uma embaralhada assim, pega metade do corta e joga no lixo. Porque, no mínimo, você vai selecionar um candidato que não é azarado. Não, mas Filha da puta. cuzão, né? Cuzão. não faça isso, Cancela o sacanagem. Mário, cancela o Mário. Cancela o Mário. Não façam isso. Não façam isso. Mas- Sacanagem. Total façam, foda-se. Mas eu tô é, Não Se sou sua eu que tô empresa procurando perder emprego. no azar um cara que ia ser fundamental, também é azar da tua empresa. Não, isso é brilhante o que você tá falando, porque isso acontece. Às vezes a empresa não contrata o cara certo. Isso acontece, tem chance de acontecer. Que era o cara que ia revolucionar a empresa. Ele não foi contratado. O cara ainda tá procurando emprego, tá? Às vezes tá desempregado. Mas também, elas deixam de demitir o vagabundo. Ah, isso acontece. Muito. Por quê? Tem Cara, muito. porque tem uma parada em empresa que é assim, você em geral,